Vamos lá fazer a correção do nosso dever de história. Número 1, que é a atividade para ser feita no caderno. Discuta com seus colegas sobre a importância de se estudar a pré-história brasileira e de preservar os seus vestígios arqueológicos. Coloca a página e o número da atividade, hein, pessoal? Então, por que é importante estudar a pré-história? Porque a partir desses estudos nós entendemos como era a vida dos antepassados, como era a vida dos primeiros habitantes do nosso território e no mundo de uma forma geral. Número 2. Com base no que você estudou, discuta com seus colegas sobre como era a vida dos primeiros habitantes no Brasil. Então, o que você pode ter registrado aí? Que era uma vida tranquila, que eles praticavam a caça, a pesca, viviam em pequenas comunidades. Tudo que nós lemos nas páginas anteriores, você pode registrar. Tinham a preocupação de cuidar da natureza, porque era de onde tirava a sua sobrevivência. Todos esses registros daquilo que a gente leu, que você vai colocar aí no seu livro. 3. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir. Na década de 1970, em Lagoa Santa, Minas Gerais, o pesquisador Walter Neves, aí já tem a dica, encontrou a ossada humana mais antiga das Américas, a quem ele deu o nome de letra C, Luzia. 4. Escreva a seguir o nome dos povos e tradições que habitavam o Brasil na pré-história. Então, são todos os títulos aí, ó, dos que nós lemos no vídeo passado. Então, temos as tradições de Taparica e Umbu, não é isso? Depois, temos o povo de Lagoa Santa e os povos Sambaquis e Marajoaras, não é isso? Então, ó, quais as duas tradições que a gente tem que fazia lá objetos? Itaparica e Umbu, o povo de Lagoa Santa e os povos do Sambaquis e Marajoaras. 5. Assinale a alternativa correta. Vamos ler aí. Letra A. Os povos do Sambaquis viveram somente na Amazônia? Já estou falando no texto anterior aí que não. Letra B. Os grupos da tradição Umbu habitavam regiões de Mata Atlântica? Sim. Está claro lá no texto. Então, alternativa B para a questão número 5. A questão número 6, eu vou olhar o desenho de cada um de vocês aí, como é que vocês fizeram. Então, corrigir o dever de casa também. Observe as fotografias de pinturas rupestres da Caverna do Peruaçu, em Minas Gerais, e do Parque Nacional da Capivara, no Piauí. Então, nós iniciamos a nossa aula de hoje com essas gravuras, não foi isso? Da página 204 e 205. Escreva pelo menos uma semelhança e uma diferença entre essas pinturas. Então, o que você encontrou aí para cada uma delas? Ó, eu posso dizer para vocês o seguinte, o que tem de diferente aí? Eu quero ouvir, né? Queria estar pertinho de vocês para poder ouvir aí, ó. Observe, então, essas duas figuras do Peruaçu e do Parque da Capivara e coloque pelo menos uma semelhança e uma diferença. Então, uma semelhança que a gente pode encontrar entre as duas é que há registros feitos em cavernas e em montanhas. E uma diferença que nós podemos notar, você pode ter achado outra, não tem que ser igual à minha, por isso que eu preciso ver a sua atividade. E uma diferença que nós podemos notar aí são as cores. Na primeira imagem a gente não tem essa, na segunda imagem não tem a mesma riqueza de cores que a gente tem na primeira, né? Não tem tantos detalhes, porque, vejam só, aqui a gente tem uma pintura, ó, minuciosa, uma pintura cheia de detalhes, enquanto que na página seguinte a pintura é maior e não tem tantos detalhes quanto na primeira. A questão 8 é, faça um desenho no estilo das pinturas rupestres do Parque Nacional da Capivara. Então, você vai pegar aí essa atividade, vai lembrar que as cores mais usadas naquela época eram o quê? Vermelho, laranja, branco. Vai utilizar essas cores no seu desenho aqui na questão 8. Mas o desenho é seu. Você só tem que lembrar que eles não tinham a quantidade de informação que a gente tem hoje. Só o básico, né, da sua sobrevivência. Pesquise em livros, revistas ou na internet a origem da palavra sambaqui e onde se localizavam alguns dos sambaquis mais importantes do Brasil. Então, você sabe o que significa a palavra sambaqui? Sambaqui é amontoado de mariscos.
porque eles viviam normalmente perto dos rios, né? Então significa isso, ó. Sambaqui significa amontoados de mariscos. E como eles se encontravam próximo ao litoral e a gente sabe que eles estavam na região sul, acredita-se então que eles se localizavam basicamente no estado de Santa Catarina. Então, ó, só para conferir, eu quero que vocês mandem a foto para mim da página 210 que vocês fizeram no caderno, atividade 1 e 2, da página 211 do seu livro, onde você fez o desenho, da página 212 e 213, que são as atividades de dever de casa. Até a nossa próxima aula. Releiam o texto porque ele tem informações importantes e não esqueça que vocês moram aqui, ó, bem dentro do coração da tia. Beijo.